Bem, bom dia, queridos. Vamos falar um pouco aqui sobre o nosso capítulo 1 de História, mais uma revisão, né, sobre esse nosso assunto. Na página 5, ele começa falando no que está da história, como fazer para entender o passado, né, e para entender o presente. Como conhecer esse passado e como entender o presente. Bem, como dissemos em sala, a história ela não é estática. A história não está parada. Nós atualmente fazemos história. Então, o que nós temos é sobre a história. Então, a história, para alguns, está presa ao passado. Não está, como dissemos. A história ajuda a entender o presente. Como dissemos em sala de aula, né, por que falamos a língua portuguesa? A história vai explicar para nós que fomos colonizados, né, pelos portugueses. Nós éramos uma colônia portuguesa. Bom, aí, além disso, né, por que a América do Sul ela predomina ainda o cristianismo, né, o cristianismo católico? Por quê? Porque a ação dos jesuítas na América ela foi primordial para a expansão do catolicismo aqui para a América do Sul. Bom, isso sobre a importância de conhecer o passado para entender o presente, que entra ali também como na mesma página aqui o Mudando o Futuro. Né? Não é que a história vá prever o futuro, mas os dados que são informados pela história, ela pode nos ajudar a evitar erros futuros. É isso. Não é que ela vá prever o futuro, tá? Porque a história, como a ciência, ela não trabalha com possibilidades, ela trabalha com fatos, né? Então, vamos imaginar no nosso estudo histórico algum levantamento sobre, e aqui nós temos algo um pouco mais claro sobre isso, né? Os dados que nós podemos coletar na história, né, vamos imaginar o seguinte: a região norte, ela, vamos supor que ela tem um grande número de pessoas ainda analfabetas. Aí tu vais buscar os dados históricos sobre isso, né, do porquê, né, até na nossa região nós temos pessoas que moram em locais muito distantes, que não têm é, a possibilidade de escola próxima, né? Pode ser uma explicação. Então, os dados vêm mostrando para nós que até hoje foi assim. Né? Então, a partir desses dados levantados na história, né, pela história, então pode-se pensar em mudar a realidade. Né? Quer dizer que para que no futuro não seja assim. Para que as pessoas realmente possam ser alfabetizadas. Bom, já na outra página, na página 6, ele vem mostrando para nós sobre as diferentes experiências humanas. Né? As diferentes experiências humanas, desculpem. Não, o que está mostrando para nós? Que cada um de nós, cada sociedade, ela tem a sua realidade. A nossa realidade, ela não é a realidade de quem mora lá no interior, numa área ribeirinha. Quer dizer, o dia dessa pessoa, dessas pessoas, ele é organizado de maneira diferente. Não é como nós nos organizamos. Quer dizer, então, cada grupo social, ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas particularidades. Agora, é o seguinte, né? Nesse ter as suas particularidades, falamos sobre isso em sala também, que cada povo tem a sua cultura. E o que é cultura? Tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, né? Porque normalmente parece que cultura
é apenas o que deixaram para nós, né, dos nossos antepassados, ou que de repente é algo característico de um evento que ocorre, um evento festivo que ocorre na nossa cidade. Né? Quando fala-se, por exemplo, de cultura, de folclore, geralmente lembra-se de boi na nossa região, lembra-se de uma outra festa, de repente religiosa ou não. Mas não é isso. Né? Imaginem vocês, né, o que nós temos hoje em dia de cultural. As nossas roupas, as nossas vestimentas, a forma como nós nos vestimos. Isso é cultura. Né? A nossa língua faz parte da nossa cultura também. Né? Então, quer dizer, a nossa região, por exemplo, quando falamos de particularidades há pouco, e cada um tem a sua experiência, na nossa região é uma região muito quente, úmida. Consequentemente, as pessoas, diferente de áreas mais frias, né, aqui nós tomamos vários banhos por dia. Pelo menos é a tendência, né? Não é que seja algo determinante. E nas áreas mais frias as pessoas tendem a não tomar tantos banhos durante o dia, né? Já que o calor é bem menor. Bom, agora, historiador. Ele vive no presente, mas como historiador, ele consegue desvendar o passado. Bem, nós dissemos que a história, a princípio, ela não trabalha sozinha. A história trabalha com a arqueologia, a história trabalha com a antropologia, a sociologia, a química, enfim, com as ciências. Né? Quando falamos de antropologia, por exemplo, né, quando vão buscar um estudo das culturas humanas. Né? Usa-se antropologia para entender a cultura de determinado povo, para saber como viviam. Quer dizer, ganha a história e riqueza cultural a partir do momento que ela vai se abraçar com a antropologia. Quando falamos que ela busca a sociologia, pode-se, por exemplo, utilizar relações de poder. Quem era o chefe tribal? Qual a influência dele sobre aquele grupo? Quer dizer, as possibilidades são diversas. Então, o historiador, ele, para desvendar o passado, ele busca pistas, busca evidências. E essas pistas e evidências são o que nós chamamos de fontes históricas. Então, as fontes históricas, elas dão pistas de como viviam os nossos antepassados. Né? Lembrem, por exemplo, do que nós falamos em sala. Vamos supor que você, como historiador, encontrou em determinado local bem remoto uma ponta de lança. Aí você encontrou mais naquele mesmo local, várias pistas do passado no mesmo local. Aí esse conjunto de pistas, esse conjunto de fontes históricas, forma o que nós chamamos de sítio arqueológico. Então, o sítio arqueológico, ele reúne uma quantidade considerável de fontes históricas, de pistas. Então, no local você encontrou, suponhamos, né, dentre as fontes históricas, restos de lança, pontas de lança, muito antigas. Você vai fazer uma análise em laboratório, por exemplo, ou por tipo de comparação, e aí você percebe que aquele resto de flecha é de aproximadamente 15 mil anos atrás. Então, você pode analisar essa fonte histórica? Pode. Você vai dizer lá que, olha, lá eles já produziam desses instrumentos de caça. Da mesma forma que você, de repente, encontrou, como já encontraram na nossa região, urnas funerárias, né, onde já se encontraram 1, 2, 3 corpos, de repente. Então, quais são as deduções possíveis? Bom, primeiro, uma que é evidente. Já produziam cerâmicas, né? Já utilizavam a argila, na nossa região popularmente o barro, para produzir as suas urnas funerárias. Né? Então já usavam a cerâmica para fazer urnas funerárias. Outra dedução aí, né? Eles já cultuavam seus mortos, já que enterravam. Da mesma forma,
Se imaginar que encontraram em urnas funerárias 3 ossadas humanas. Podem ser sacrifícios, ou podem ser epidemias. Depende das repetições que encontrarem nesse sítio arqueológico. Né? Claro que também depende de análise em laboratório. Hoje em dia é possível extrair o DNA, né? Imagina, de um fio de cabelo, né? A partir do laboratório. Né? E aí é muito mais fácil chegar a comprovar evidências. Bom, agora, o que nós temos sobre os eventos históricos? Né? A história ela trabalha com eventos pontuais, né? Com eventos pontuais. E esses eventos pontuais, né, nós chamamos de fatos históricos. É aquele que está ligado a um determinado período, né, que ocorreu em determinada data, por exemplo. Para imaginar nós aqui, a Revolução Francesa, ela começou em 1789. É um fato histórico, foi um evento histórico. Né? Então nós temos a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, 1930, a chegada do Vargas ao poder é um fato histórico. Né? Quer dizer, então nós temos aí vários fatos históricos, né, que compõem, né, a formação histórica, né, construída pelos historiadores, né, a história produzida pelos historiadores. E aqui nós temos algumas perguntas. Né? A primeira dela diz: você viu nesse capítulo o que é fato histórico? Agora cite um fato histórico específico de sua cidade. Então nós podemos pensar nas diversas possibilidades. Nós temos, por exemplo, que em 1850 o Amazonas ele ganhou a sua autonomia em relação ao estado do Pará, ao Grão-Pará na época. Né? Nós éramos uma comarca, conseguimos a nossa emancipação política. Então a nossa emancipação política, né, independência em relação ao Pará, é um fato histórico. Bom, aí diz: que evidências um historiador do futuro poderá encontrar sobre a época atual? Liste 5 evidências materiais e 5 imateriais. Bem, as evidências materiais, elas podem ser roupa, uma carteira escolar, né, um brinquedo, um celular, um livro, um computador, quer dizer, algo palpável que nós podemos pegar, as evidências materiais. Agora as evidências imateriais, né? Pode ser, de repente, uma oração específica, pode ser uma cantiga, um modo de fazer comida, né? Ou, de repente, um bordado e assim por diante. Né? A técnica do nosso ribeirinho de lançar animais, quer dizer, são diversas. Quer dizer, as imateriais são aquelas que nós não podemos pegar. Sabemos apenas como, de repente, acontecem, unindo vários elementos para poder chegar a essa conclusão. Bom, aí a terceira diz: você já ouviu o mesmo fato ser narrado ou descrito de modos diferentes? Por que isso acontece? Tente se lembrar de uma história assim e conte-a. Né? Quer dizer, essa terceira questão, ela é bem pessoal. Né? Claro que cada um deveria narrar um fato. Mas para a gente chegar a essa conclusão, ou para tirar uma conclusão daí, é assim: cada pessoa tem o seu ponto de vista. Então, essas percepções de cada pessoa, né, faz com que, de repente, ela privilegie certos fatos, certos eventos. E por isso mesmo, muitas vezes, esses eventos são distorcidos. Talvez papais ou mamães de vocês possam contar sobre isso. Não sei se já passaram vocês por brincadeiras assim. Numa sala de aula, você imagina uma pessoa, ou uma fila, não uma sala de aula. É uma fila, bora imaginar que de 20 pessoas. Você conta no ouvido da primeira pessoa um determinado evento. Né? Conta uma pequena história, algo por aí. Quando você vai chegar na 20ª pessoa, que você pede para ela relatar o evento, consequentemente, com certeza,
ela vai falar de uma forma diferente. Não vai ser mais como você narrou, citou lá no começo. Né? Geralmente há essa diferença. Né? Então, quer dizer, é isso que pede na terceira, né? Que os fatos são narrados de acordo com o interesse de cada pessoa. Bom, e o que é um processo histórico? Como dissemos, o processo histórico é um conjunto de fatos históricos que estão correlacionados, onde há ligação entre eles. Né? Então, há uma inter-relação entre os fatos históricos, né? Que levam a um processo histórico. Por exemplo, o processo histórico que levou ao fim da escravidão legal no Brasil. Ele vai se concluir, né, num fato histórico, que foi 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ela aboliu a escravidão. Então, lá é um fato histórico, né, quando ela aboliu. Porém, o processo histórico, nós vamos dizer que começa desde o início da primeira lei, né, que visava o fim da escravidão, ou pelo menos que citou tal evento. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando inicia, por exemplo, esse processo abolicionista, essa luta pelo fim da escravidão. Então inicia em 1831, quando foi criada a chamada Lei Barbacena, que dizia que as embarcações chegassem ao Brasil, toda embarcação que chegasse aqui com africanos, esses que chegassem aqui eram considerados libertos. Claro, por mais que eu não tenha investigado. Foi a primeira, 1831. Então ali inicia um processo histórico. Aí outra lei, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, proibia o tráfico de escravos. A primeira lei que realmente começou a ser efetiva, que funcionou. A primeira, Lei Barbacena, ela não funcionou. Agora sim. Aí depois dessa, 1871, Lei do Ventre Livre. Eram considerados livres aqueles filhos de escravos. Né? Quando chegasse por volta de 8 anos, o governo chegaria lá com os pais da criança, ó, X valor, ou melhor, com o dono da criança, né, o dono do escravo, chegaria lá e pagaria um valor para indenizar o senhor, para compensar ele, né, pela liberdade do escravo. E aí, esse senhor aceitaria ou não. Né? Se não aceitasse, ele ia usar a mão de obra do menino até a maioridade, 18 anos, depois liberto. Aí depois, outra lei, nós tivemos, né, essa de 71 do ventre livre, a de 1885, que foi a lei dos sexagenários, que considerava livre todo escravo ao completar 60 anos, sendo que ele deveria trabalhar mais 5 anos para o seu senhor, ou seja, totalizando 65 anos. E a última foi a Lei Áurea, de 13 de maio, como eu falei há pouco, de 1888. Então, o processo abolicionista inicia em 1831 e ele é concluído em 1888. E percebam que nesse processo histórico de abolição da escravidão, nós temos vários fatos históricos. Ou seja, o processo histórico é composto por diversos, né, fatos históricos. Bem, aqui nós temos mais uma questão interpretativa, ler e descobrir. Ele diz assim, analise a revista e a produção musical a seguir e responda as perguntas. Então vamos lá. Diz assim, assim cantava a minha gente tão sofrida, vinda da África como mercadoria, canto de lágrimas pedindo livramento, tanta saudade formando um só coração. Oh, oh. Há no meio do mar um grito para sempre ecoado, a voz de Chico da Matilde, o glorioso dragão, a partir desta data, jangadas não levarão, negro acorrentado para a escravidão. O grito do dragão, de Descartes Gadelha, há um texto adaptado. Então, para quem não sabe quem era o Chico da Matilde, ele era um jangadeiro. Na verdade, ele era líder dos jangadeiros lá no Ceará.
E o Chico da Matilde, né, quando fala-se, gente, Chico da Matilde, é porque nessa época, eu, por exemplo, eu sou o Augusto, Jarlison Augusto. Normalmente, para essa época, eu não seria o Augusto apenas. Eu era o Augusto da Beth, porque é o nome da minha mãe, Beth. Né? Então seria eu, Augusto da Beth. Nesse caso, ele era o Francisco, filho da dona Matilde, por isso Chico da Matilde. Tá? Daí a curiosidade. Então, o Chico da Matilde, né, ele se recusou e proibiu os empregados, no caso, os que estavam na liderança dele, de transportar escravos. Ele disse negativo, não pode. Né? Nós, mestiços, também vários pretos, e traficando, ou melhor, ajudando no tráfico, então ele proibiu. Tanto que o Ceará, gente, foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Depois, isso, se não estou enganado, abril de 1884. No mesmo ano, nós, no Amazonas, também abolimos. Primeiro, em 24 de maio de 1884, a capital do Amazonas aboliu, né, a escravidão. E em 10 de julho do mesmo ano, 84, o estado do Amazonas aboliu a escravidão. Bom, e aqui vamos para a nossa primeira questão. Diz assim: na época da publicação da revista, você acha que era mais fácil ou mais difícil ter acesso à informação sobre fatos importantes? Por quê? Bem, imaginem só, essa revista, percebam que ela é de 1884. Aqui na imagem nós podemos observar isso, ó. Rio de Janeiro, 1884. Logo em cima, aqui na revista, que é ampliado pelo nosso livro. Então, era uma época com menor facilidade de publicação. Né? Quer dizer, publicar uma revista, um livro, não era algo muito fácil. Né? Imaginem só pequenos jornais. Então era muito difícil, na época não tinha internet. Então, dessa forma, com os recursos que nós temos hoje em dia, com mais facilidade de informação, né, hoje as pessoas têm mais acesso com muita facilidade. Mas naquela época era muito difícil. Né? Consequentemente, respondendo a pergunta se era mais fácil ou difícil ter acesso à informação, muito difícil. Até porque, gente, muitos não sabiam nem ler, né? Eram diversos. A população brasileira, a maioria dela era analfabeta. Olha só, diz: o que a revista e a canção têm em comum? Bom, percebam que ambas demonstram a luta do Francisco da Matilde, né? Ou Francisco José do Nascimento, que era conhecido como Chico da Matilde, ou Dragão do Mar, né? Então, eles, tanto a revista quanto o texto, né, eles retratam ali, né, a luta do Dragão do Mar contra a escravidão. Então tem alguns elementos aí bem característicos dessa reivindicação dele, né, que seria ali, eles vão utilizar principalmente, né, a luta dos jangadeiros contra a escravidão no Ceará. Aí diz: é possível dizer qual foi a reação do governo do Ceará em relação à atitude do Chico da Matilde e dos companheiros dele? Bem, a princípio, pelo texto, não. Porque nesse caso seria preciso ler outros textos da época, né, buscar pelo menos hoje na internet, para que pudéssemos chegar a essa conclusão. Aqui no texto, né, não há bastante clareza sobre a temática da, da repressão ou não pelo governo. Mostra apenas o texto, né, a canção e a imagem, né, exaltando a ação, a atitude do Chico da Matilde. Bom, depois diz: por meio da observação e da leitura dos textos, pode-se considerar que os autores os produziam com a intenção de elogiar a causa anti-escravagista? Explique. Bom, essa hipótese, né, é bem verdadeira, né, principalmente se analisarmos a canção. Observe aí que há uso de palavras como glorioso, quando faz referência ao Dragão do Mar, e gente sofrida, referente aos escravos. Né? Então isso indica uma simpatia
da canção ao ato de jangadeiros. E se observarmos também a revista, imaginem só a imagem ali do jangadeiro. Né? Mostra ali uma imagem de fundo, mas quer dizer, mas em destaque. Claro que não está tão visível quanto na canção, mas nesse caso também, se fosse necessário, aí nós teríamos que fazer o quê enquanto historiadores? Buscar pesquisas sobre a revista. Tá, essa revista, ela trabalhava com o quê? Né? Qual era a tendência dela? Quem eram os redatores? Né? Qual o posicionamento político deles? Aí seria algo mesmo de pesquisa. Bom, depois, já aqui na página 11, nós vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de tempo. Bem, o primeiro é o tempo de natureza. O tempo de natureza normalmente está ligado a ciclos, né, da natureza, ciclos ligados à natureza. Né? Por exemplo, as estações do ano, os períodos dela, né? Quer dizer, é o tempo de natureza. Então, o tempo de natureza ele está ligado principalmente a esses ciclos, a esses eventos que ocorrem ali, ó, de forma cíclica, né? Que tem como base os fenômenos da natureza. Né? Então, imaginem aí como os egípcios, né, naquele período, dependiam do rio Nilo para as suas plantações. E aí eles tinham que conhecer os ciclos da natureza. Quando começava a chover, mais no caso, quando as águas elas subiam, o volume das águas e inundava as margens, quando iria baixar, quando aproximadamente o rio novamente ia ganhar volume, então quando fazer a colheita. Então esse é o tempo da natureza. Outro é o tempo cronológico. O tempo cronológico está ligado ao tempo, né? No caso, contado linearmente. De como? Esse linearmente a partir de calendários, a partir, né, de minutos, de segundo. Né? Então, ele está ligado exatamente a uma sequência linear de um ano. Vamos supor, o ano 1, 2, 3, sequencialmente. Né? Então, é assim. Então, nós temos o dia 1º de janeiro, como mostra o nosso livro, né, até o dia 31 de dezembro. Então, nós temos um período do ano, contado por calendário. Então, esse tempo cronológico é ligado a segundos, minutos, mostra no nosso livro aí também, horas, dias. Então, eles seguem uma ordem linear, do primeiro evento até um posterior. Então ele não começa ali e é retomado diversas vezes. Né? Ele vai e sequencialmente ele vai sempre, como se dizer, sempre para frente, sempre, entre aspas, evoluindo. Bom, esse é o tempo cronológico. Já o tempo histórico, né, ele é marcado por continuidades ou rupturas. Né? Quer dizer, continuidades ou permanências, pode-se colocar assim. É assim, alguns eventos, eles trazem consigo a continuidade ou, de repente, uma ruptura. Usando novamente como exemplo lá a escravidão que nós citamos. Naquele caso, o processo abolicionista. Então, diríamos o seguinte, o que é a continuidade? É o evento histórico que o evento histórico que ele tem normalmente uma longa duração e ele perpassa por vários fatos históricos. Né? Por exemplo, né, quando buscamos, falamos de escravidão, os primeiros escravos, há relatos africanos, chegam ao Brasil em 1532, com Martim Afonso de Souza. Então ali começou a escravidão africana no Brasil. Aí ela durou até quando? Até 13 de maio de 1888. Quer dizer,
escravidão, ela teve uma continuidade e ela permaneceu durante vários processos históricos. Por exemplo, a escravidão ela permaneceu durante a economia da cana-de-açúcar, durante a economia mineradora, durante o primeiro reinado, acabou só no segundo reinado. Ou seja, ocorreu uma continuidade de uma longa duração. Né? E dentro dessa continuidade ocorreram vários fatos históricos e vários processos históricos. Não esqueçam, processos históricos são, são marcados pelo conjunto, ou melhor, é um conjunto de fatos históricos. Então, há a continuidade quando ele perpassa por vários processos históricos. Né? Quer ver uma outra coisa? O trabalho infantil, durante a Revolução Industrial, era permitido. Quando é que no Brasil, por exemplo, vão começar a falar contra o trabalho infantil? Só a partir de 1917, quando ocorreu a grande greve geral no Brasil contra isso. E depois, gradativamente, vão criar leis para isso, para acabar, ou pelo menos para tentar amenizar esse uso do trabalho infantil nas fábricas. Então, quer dizer, também o trabalho infantil é uma continuidade, porque dentro dele ocorreram vários fatos históricos e processos históricos. O que é a ruptura? Quando acaba aquela continuidade. Então, começou lá atrás, em 1532, a escravidão africana no Brasil? Sim. Foi até quando? Em maio de 1888. Quer dizer, maio de 1888 é a ruptura. Tá? Então, permanece durante o tempo e, de repente, ocorre uma ruptura, um fim daquele determinado evento. E aqui, na página 12, nós temos lá, pede para diferenciar fato histórico de processo histórico. Já demos o exemplo atrás, né? Que fato histórico é um evento pontual, com data definida. E o processo histórico ele inicia, né, em determinado momento, pode ser uma data, claro, mas ele perpassa entre ele a vários fatos históricos. Então, o que é um fato histórico? Um evento pontual. Ocorreu em determinada data. Por exemplo, Lei Barbacena de 1831. É um fato histórico. Ocorreu em determinada data. Aí, o que é um processo histórico? Aí eu disse, olha, em 1831 começou a luta contra a escravidão e foi até 13 de maio de 1888. Quer dizer, então de 1831, com a Lei Barbacena, a 1888 é um processo histórico. E dentro dele ocorreram vários fatos históricos. Como eu disse, Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre e a dos Sexagenários. Ok? Outro. Você viu que existem diferentes tipos de tempo. Explique o que é tempo de natureza e o tempo cronológico. E cite exemplos. Também já citamos. Tempo de natureza. Aqueles ligados a eventos da natureza, como as estações do ano, movimento de enchente vazante dos rios. Tempo cronológico é aquele contado a partir de calendários, contado a partir de minutos, segundos e assim progressivamente. Exemplo disso, a história do Brasil ela começou em 1500, com a chegada de Cabral. Depois disso, nós temos vários eventos, até 1530, quando começam a se falar como vem para cá a expedição de Martim Afonso de Souza. 1532, criaram as capitanias hereditárias. 1534, implantaram as capitanias hereditárias. 1549, iniciou o governo geral no Brasil. E assim por diante até o dia atual. Então, quer dizer, ele é sequencial e como se andasse sempre para frente o tempo cronológico. Bem, então vamos continuando. Já na página 14, vem tratando um pouco mais sobre os períodos históricos. Então, os períodos históricos é o que nós chamamos de divisão tradicional da história, que tem críticas, claro, que a gente vai verificar isso mais à frente, lá para o nosso ensino médio. Mas é assim, o que são esses períodos históricos? Para que servem? Para a gente ter uma noção de tempo melhor. Como era a característica daquele período. E daquele outro período era como?
Por exemplo, sala de aula, aqui que nós falamos, aqui em cima, na nossa pré-história, né? Falando de pré-história. Ele começa aproximadamente ali por volta de 4 a 5 milhões de anos atrás. Com o primeiro ser humano começa o Paleolítico. As características do Paleolítico. Depois há uma transição, né, o Mesolítico ou o Paleolítico Superior. E depois começa o Neolítico, que tem tais características. Quer dizer, esses períodos históricos ajudam a gente a entender determinados momentos da história humana. Né? Aí depois temos, né, Antiguidade, Idade Média, Moderna até a Contemporânea. E, lembrando que falamos em sala de aula, como que nós contamos os séculos? Não esqueçam das duas regrinhas básicas. Exemplo, nós temos o ano, né, de 1000, colocando para nós, bora colocar aqui o ano de... Só um minutinho para ficar um pouco melhor. Bora colocar o ano aqui de 1800. O ano de 1800, ele termina em 2 eras. Assim, antes que eu esqueça, sempre que nós pegarmos um ano, aqui, ano 1800, sempre vamos eliminar os 2 últimos. Nesse caso, já eliminamos os 2 últimos. Então, quando for 1800, nesse caso, pode ser 1900, 2000 e assim por diante. Nesse caso, ele terminou em 00. Ou seja, depois que eliminarmos os 2 últimos, observamos se terminou em 00, se não terminou em 00. Se não terminou em 00, automaticamente, o que restou após nós fazermos a eliminação dos 2 últimos, nesse caso 00, já é o século. Então aqui nós temos o século XVIII. Né? Foi o que restou para nós ali, o 18º século. Agora, vamos supor que um ano, né, ele seja 1801. Aí, da mesma forma, vamos eliminar os 2 últimos. Então, nesse caso, percebam lá que eu disse, verifique se termina em 00 ou não. Nesse caso, não terminou em 00. Aí vem a segunda regra. Pegamos o que restou, no caso 18, depois de eliminarmos os 2 últimos, e a ele somamos uma unidade. Aí, consequentemente, nós temos agora não mais século XVIII, mas o século XIX. São 2 regras básicas. Algo importante para nós. Bora lá. O Império Romano, ele começou, né, em 27 a.C. Aí vai dizer assim, poxa, mas elimina os 2 últimos. Vamos eliminar os 2 últimos, são números. Aí, então o século vai ser como terminou em 00, soma-se 1 ao que sobrou. Soma-se 1 ao que sobrou. Aí, nesse caso, ao eliminar os dois números, 27, aí nós temos, então, 00. Né? Então sobrou, ou 0 no caso, sobrou 0. Aí vamos somar 1 ao que sobrou, que é a técnica, não esqueçam. Eliminamos o século e somamos, eliminamos os 2 últimos números e somamos 1 ao que restou. Nesse caso, eliminamos os 27, não sobrou nada. Né? Então, mais 1, consequentemente, nós temos, né, temos o século I. Só que tem uma observação aí, tá, gente? Nesse século I. Opa, meu Deus do céu. Se for antes de Cristo, tem que ter o AC, antes de Cristo. Senão, é considerado errado, tá? Senão, é considerado errado. Da mesma forma, bora imaginar lá. 1800... Oh, Deus. Só um minuto, gente, por favor. Então, 1800 AC, antes de Cristo. Ele é diferente do nosso 1800, do primeiro exemplo que nós demos. Então, bora lá. Mesmo processo, eliminamos os 2 últimos. E aí, nós teríamos aqui já o século XVIII. Né? E temos realmente.
Só que é o século XVIII, A, C, porque senão vai constar como errado. Tá? Então são as duas técnicas que utilizamos para identificar os séculos. E aqui, ó, vamos lá. Na página 15 temos: o tempo historiador é chamado tempo histórico. Já definimos um pouco atrás, quer dizer, o tempo histórico ele é marcado, né, por eventos, né, por fatos históricos, é contado, né, por processos históricos. Então ele não segue uma ordem cronológica necessariamente, então não segue eventos da natureza. Então o tempo do historiador é contado a partir de fatos históricos e de processos históricos, né? Não necessariamente está ligado, né, a um tempo linear, mas pode estar dentro, né, desse tempo linear. Né? Ele pode estar dentro. Né? Então, o tempo do historiador, como nós dissemos, ele é marcado por rupturas e continuidades, como falamos agora há pouco também. Bom, a segunda questão diz: para compreender o trabalho do historiador, é necessário entender os conceitos de continuidade e ruptura. Falei agora há pouco também, né, os exemplos de continuidade e ruptura. Aqui, com base nos anos indicados, identifique a qual século cada um pertence. Evidentemente, aqui não terminou, primeiro, letra A, não terminou em 00, terminou em 22. Aí riscamos, eliminamos os dois últimos, sobrou 18. Mais um, século 19. Da mesma forma que ano 639. Eliminamos os dois últimos, 39, sobrou 6. Como não terminou em 00, 6 mais 1, século 7. Letra C, ano 1500. Eliminamos os dois últimos, 00. Pela primeira regra, como terminou em 00, o que restou, 15, já é o século 15. Da mesma forma, a letra D diz: 1271 é o século, antes de Cristo. Riscamos os dois últimos, sobrou 12. 12 mais 1, 13. AC, século 13 antes de Cristo. Bom, e depois disso, aí as nossas questões de vestibulares. Dou resposta e daqui a pouco mando um vídeo explicando como resolver tais questões. A primeira é letra C. A segunda, a sequência é F, V, F, V. Aí a terceira questão, resposta, ela é muito mais para reflexão, bora refletir um pouquinho, depois eu comento sobre. A quarta é letra B.